Mas, brincadeiras à parte, tenho adiado a gravação desse mais novo episódio, mas hoje coloquei na minha cabeça, não teve calor, não teve agonia certa. Vou gravar meu vídeo, meu episódio e trazer o máximo de conteúdo, de tempo de tela, de insights sobre o mercado financeiro, de insights sobre mentalidade que eu puder trazer para vocês, beleza? Então, só pra gente só pra gente começar o vídeo, né? Estamos aqui com os 3 requisitos aprovados, faltando apenas a meta, né? O alvo, que é o profit, o alvo de $2.500. Hoje estamos com 1.000, menos de 50% do alvo. Mas o que eu quero mostrar para vocês antes de começar esse episódio, ou melhor, já começando, é isso aqui, rapaziada. Iniciei o teste, tive uma sequência ruim de trades que não estavam no meu controle, foi uma maré de azar mesmo, mas acabei recuperando, retornei para a faixa de $200 positivo, continuei nesses erros entre um acerto e outro, movimento natural, como se fosse um gráfico. E aí faço mais uma movimentação de alta aqui, fazendo análise gráfica aqui do meu desempenho, né? E aí iniciei um novo período ruim de trades, mas geralmente da última vez que eu fiz uma avaliação na mesa proprietária é dessa forma: eu começo mal e depois eu me adapto. É como se eu fosse um camaleão e me adaptasse a situações controversas. E aí, diante das dificuldades, diante dos erros, é que eu consigo analisar e me aprimorar, aprender com os meus erros, adaptar o meu operacional. E aí é onde eu consegui identificar os erros que eu estava cometendo no meu operacional. Quais foram essas adaptações? Só para concluir aqui, a gente ir para as adaptações que eu fiz no operacional. Hoje estamos aqui com $1.000 positivo em mais uma pernada de alta. Esse é o segredo. Você erra, perde pouco, mas quando você ganha, você recupera tudo e ainda fica positivo. Esse é o segredo da consistência. E aqui, se vocês verem, o FTMO, não sei como é que vocês chamam, né? FTMO, muitas pessoas chamam assim, está me dando 82% de consistência, porque estou passando aqui um período de 12 dias operando e positivo, né? Sem perdas abruptas. Então, no mais é isso. Estamos aqui no alvo, com $1.000 positivo em direção ao alvo final, que é 2.500, e vamos em busca desses objetivos. Enfim, já aqui no Trading View, né, eu não vou estar mostrando muitos trades anteriores que eu já perdi aqui para me poder lembrar, vai acabar demorando e o vídeo vai ficar cansativo. Então eu vou direto ao ponto, que foi esses trades de ontem para hoje, que foi o que me fez fazer toda essa recuperação que eu acabei fazendo. Tranquilo? Então, no mais, terça-feira, dia 1º de abril, nós tínhamos isso aqui. É interessante, rapaziada. Geralmente nas segundas e nas terças eu tinha percebido que o meu operacional estava um pouco perdido, não estava montando bons trades, e é por isso que eu estava meio que entregando muito do lucro que eu conseguia no final da semana, que era quarta, quinta e sexta, mais precisamente quarta e quinta, né? Então eu acabava entregando um pouco desse lucro que eu havia feito, exatamente porque na segunda e na terça eu não estava montando bons trades, fazendo boas análises. E aí, uma das adaptações que eu acabei fazendo diante de muitos stops, e aí é onde entra que muitas das vezes o stop não tá, o problema não está em você. É necessário você passar por aqueles erros para fazer certas adaptações ao seu operacional. É importante você dominar técnicas avançadas por isso, porque você vai dominar muita coisa até entender o que vai servir para o seu emocional, para a sua característica como um trader de sucesso. Tranquilo? Então, uma adaptação que eu fiz, as kill zones. As kill zones, geralmente, o que é passado por muitas mentorias, por muitos trades aí que se diz... não vou nem entrar nesse assunto. Eles passam o horário fixo das kill zones, que é o que? A kill zone da Ásia, abertura às 8, fechamento às 12. Londres, abertura às 2, fechamento às 5. Como que a kill zone de Londres vai ser abertura às 2 e fechamento às 5? Não faz sentido, porque a bolsa local abre apenas às 8 horas de Nova York, que seria
diante do fuso horário, às 4 horas da manhã aqui, beleza? Então, foi essa adaptação que eu fiz. Coloquei o horário de abertura e fechamento das kill zones baseado nas aberturas das bolsas locais, ou seja, a bolsa asiática, a bolsa de Londres, a bolsa de Nova York, e é exatamente isso. O que foi que eu fiz? Ásia, das 8 às 2 da manhã, geralmente é o domínio asiático nas movimentações. E aí, das 3 da manhã, né? Aqui porque eu estou usando o TC-4, às 3 da manhã, que na verdade é 4 horas no horário de Brasília, é a abertura da Killzone de Londres. Fechamento de Londres é só lá mais tarde. Porém, no meio dessa Killzone de Londres, nós temos a abertura de Nova York no meio da Killzone de Londres, né? Então, que é às 10h30, 9h30 aqui, né? 10h30 no horário UTC-4. Perceba aqui embaixo, 9h30 lá no 9h30 no UTC-4, que é o que eu utilizo nesse Trading View, e 10h30 no horário de Brasília. Então, essa foi uma das adaptações que eu fiz que me auxiliou muito, né, nessa recuperação do meu operacional. Outra, gatilho de entrada. Eu ficava muito preso a time frames inferiores, que é 5 minutos, 3 minutos, devido eu ter vindo do mini índice, foi lá onde eu desenvolvi muito das minhas habilidades, então estava muito preso a isso. E, querendo ou não, no Forex, esses time frames têm muito ruído, ou seja, a verdadeira análise, o verdadeiro direcional, o verdadeiro viés acaba sendo camuflado devido à interferência desses ruídos, né? Muito pavio, muitos falsos rompimentos, falsas quebras de estruturas, falsas renovações de estruturas. Então, essa foi uma nova adaptação. Subiu o time frame, 10 minutos, tentei identificar o máximo pós, né, que são regiões de interesse num time frame maior, no mínimo 30 minutos, para montar posições aos 10. E nunca entrar direto em um trade, ou seja, esperar a absorção. Foi o que fez aqui. Ele vem no candle de 10 minutos, faz a busca desse NWOG, né, que é a abertura semanal, o gap de abertura semanal de sexta para domingo. Então, fiz essa marcação. Juntamente nessa mesma região, nós tínhamos a abertura do dia, né, que é aqui, ó, às meia-noite. Então, nessa faixa de preço aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Nessa faixa de preço aqui foi a abertura do dia. Então, o preço, quando retornar a essa região, tende a respeitar, rapaziada. Então, aguardei a absorção, o candle fecha com essa absorção aqui, monto meu trade vendedor, stop acima desse último topo e alvo lá embaixo. Uma observação que eu acabei gravando até para os meus stories, por que eu não esperei chegar aqui no PDL e já fechei aqui em 5 vezes de risco-retorno? Porque o EuroJPY, que foi uma outra oportunidade que eu acabei não pegando, por quê? Por que eu não peguei? Porque eu tinha escolhido o ativo em que eu ia montar o meu trade, e era o EURUSD. Mas o EuroJPY, a posição acabou pagando mais, movimentação muito mais direcional, muito mais forte, e foi o que fez, pagando aqui até 9 vezes risco-retorno. Né? No mesmo racional, absorção aqui nessa região, após renovação de estrutura, né? Então, se eu for explicar esse trade aqui, vocês vão perceber que tem muita análise envolvida. A mesma coisa, NWOG, que como vocês estão vendo aqui, é essa abertura aqui que eu estou falando, NWOG. Pego aqui, deixa eu botar nos 30 minutos, que é onde geralmente eu faço as minhas marcações, né? Você vai pegar aqui, abertura da sexta e abertura do domingo. Abertura da sexta, abertura do domingo. O que é que você pode fazer também? Aqui, ó, fechamento ou mínima da sexta. Eu particularmente gosto de montar mais assim. Mínima da sexta, abertura do domingo. E marca toda essa região, que é uma região que o preço tende a respeitar. E foi o que ele acabou fazendo aqui. Chegou nessa região e foi o que eu acabei identificando também. Na segunda e na terça eu acredito que esses trades, com o contexto desse gap, né, de abertura de uma semana, de transição de uma semana para outra, é muito importante nesses dias iniciais. Vamos ver nos próximos capítulos se realmente
essa análise que eu fiz, essa interpretação faz sentido. E foi o que eu acabei fazendo. Não peguei esse trade, mas daria muito bem para mim ter pegado os dois, EURUSD, EURJPY, e surfado um lucro absurdo. Mas enfim, perceba que após a captura do PDL, por que eu fechei? Porque enquanto o EURUSD estava aqui nessa região de 5 vezes risco retorno, o EURJPY já estava aqui embaixo na captura de liquidez desse PDL. Então, caso o EURJPY comece a fazer essa movimentação altista, que de fato ele fez, com certeza o EURUSD vai fazer a mesma coisa. E foi o que aconteceu. Ele começa a fazer esse movimento corretivo. Por quê? Porque EURUSD e EURJPY têm correlação positiva. Ou seja, quando um cai, um tende a cair. Quando um sobe, um tende a subir. E aqui eu fiz um teste mais um dos gatilhos que eu estou utilizando também para mostrar para vocês no meu operacional, nessas adaptações que eu tenho feito, que é isso. A absorção nos 10 minutos, 50% ou superior do corpo da vela é um trade importante. Você traça uma fibra em toda essa absorção e no 50%, no retorno aos 50%, você tem um trade um risco-retorno muito favorável. Colocando o stop aqui até um pouco mais abaixo aqui, ó, 6 pips por aqui, e o alvo lá em cima. Perceba que ele não foi buscar devido ao horário, né? Mas esse gatilho de entrada é uma das formas de operar que eu tenho utilizado, mas na Q-Zone de Londres. Aqui na abertura de Nova York, próximo à abertura de Nova York, já começa a dificultar, né? A probabilidade já começa a diminuir. Então, acabei pegando esse trade no EURUSD, aqui no EURJPY, acabei não pegando e foi um trade ainda muito mais, pagou muito mais do que o EURUSD, uma movimentação muito mais direcional, não surfei, acertei o viés também, o S30, acertei o viés da Q-Zone de Londres, né? Tínhamos esse FVG de 4 horas que eu sabia que ia atrair o preço, ele vem, pega, busca nesse rejection o inglês aqui tá difícil, eu entendo, mas tenho dificuldade de falar, bloco de rejeição, né? Vamos para o português, sem muito alarde, ele vem, faz a mitigação, entra em interesse, quebra a estrutura, deixa FVG e já vem em busca dessa mitigação. Aqui também uma outra oportunidade, mas aqui eu não entraria de jeito nenhum. Por quê? Porque o EURJPY e o EURUSD estava muito mais contextualizado. Esse trade eu também não entraria, porque por questões de horário eu já tinha pegado o meu trade vencedor. E enfim, foi um dia de muito aprendizado, de encaixe operacional. E cada dia que passa, mesmo com essas dificuldades e erros entre um acerto e outro que eu tenho feito, e eu acabo a acreditar que seja uma correção natural de rendimento, né? E a cada dia que passa eu conquisto ainda mais confiança, né? E aí a tendência é que as coisas comecem a fluir cada vez mais. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu acordo todos os dias falando, oh meu Deus, se puder me utilizar e eu puder agregar de qualquer forma que seja, tanto no mercado financeiro, quanto também na forma da pessoa ver a vida, a pessoa agir, questão espiritual, eu vou estar fazendo e servindo como instrumento, né? Então, vou estar trazendo aqui também o dia a dia, as dificuldades, os objetivos, as metas para vocês aqui, né? Nessa série que eu estou trazendo, e eu tenho certeza que não vai faltar insights aqui nesses episódios que eu tenho gravado para cada um de vocês, tranquilo? Que Deus abençoe e vamos por mais, que tem muita coisa nos aguardando. Tamo junto e até a próxima. Tchau!